Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro estiveram hoje no Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral do país. Lula passeou com desenvoltura pela região, onde conquistou, afinal, mais de 60% dos votos. Nos últimos dias, o périplo do candidato petista incluiu Bahia, Alagoas e Sergipe. Amanhã, ele vai a Pernambuco. Além de reforçar as campanhas estaduais de aliados, as viagens teriam como objetivo ampliar ainda mais a já larga vantagem do ex-presidente. Mas trata-se, na verdade, de uma estratégia de defesa contra o crescimento que o seu adversário provavelmente experimentará em São Paulo e em Minas Gerais. Já Bolsonaro fez uma passagem quase que relâmpago, por Recife, com público reduzido. A campanha bolsonarista sabe que a briga por liderança está perdida no Nordeste. Mas numa disputa como essa, voto a voto, é preciso não ceder o pouco que se tem. E se engana quem acha que o Auxílio Brasil e as emendas de relator não ajudaram em nada Bolsonaro por lá. Apesar de todo o carisma de Lula, o atual presidente dobrou a sua votação nas pequenas cidades nordestinas em relação a 2018. É a força da máquina pública. O WW vai tratar ainda das declarações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O xerife das eleições vê aluguel da mídia tradicional para fake news. Mas até onde o combate a esse tipo de conduta pode resvalar para censura? Meu boa noite aqui aos meus colegas. Caio Junqueira de volta da folga depois do jogo. Felipe Moura Brasil com a gente hoje aqui no estúdio em São Paulo. E eu dou as boas-vindas ao nosso convidado, o professor da UFMG, Bruno Caraza. Bruno, muito boa noite. Você me ouve? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Vamos lá, gente. Vamos primeiro dar uma olhadinha no material que a gente preparou dos fatos do dia de hoje. Há 17 dias do segundo turno, Lula e Bolsonaro, como eu contei para vocês, miram os votos do Nordeste em comícios e caminhadas por essa região que tem o segundo maior colégio eleitoral do país. Roda o VT, Fê. Lula, que esteve ontem em Salvador, passou por Maceió e Aracaju hoje. Bolsonaro visitou o Recife. Os dois calibraram os discursos para mostrar feitos na economia. Associação Brasileira de Supermercados. Nos últimos 30 dias, o preço da cesta básica caiu em média 10%, num percentual maior para laticínios. Foi no nosso governo, Rogério, que o povo mais humilde podia fazer uma viagem de avião de Sergipe para onde ele quisesse. Foi com a bandeira do combate à fome que Lula fez do Nordeste um reduto petista histórico. Analistas apontam ainda outras políticas públicas, como Mais Médicos, que alocou profissionais cubanos em municípios nordestinos de extrema pobreza e ajudou a fidelizar eleitores. Nunca antes na história do Brasil um governo colocou tantos recursos na região do Nordeste como nós colocamos. E vocês viram a loucura, sabe, que foi o Bolsonaro dizer esses dias que os nordestinos votaram em mim porque são analfabetos. Lula venceu o primeiro turno no Nordeste com 66% dos votos. Bolsonaro, 26%. Mesmo assim, Bolsonaro teve 1.300.000 votos a mais em relação a 2018. Ao longo do mandato, foram várias as estratégias do presidente para ganhar votos do Nordeste. Passou por obras de infraestrutura, como a conclusão dos eixos da transposição do Rio São Francisco. E contou ainda com uma aposta que partiu aqui do Congresso, a alocação de verbas de emendas de relator. Um levantamento mostra que nenhuma outra região do país recebeu tantos recursos do chamado orçamento secreto. Segundo dados compilados pelo cientista político Bruno Caraza, dos 21 bilhões enviados pelos parlamentares às suas bases, 7 bi tiveram como destino cidades nordestinas. A versão turbinada do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, tem presença forte no Nordeste. Os valores destinados à região correspondem a quase metade de todas as famílias contempladas no país.
No Recife, Bolsonaro fez questão de destacar o esforço do governo para reajustar os valores do benefício e criticou a oposição. Para criarmos o Auxílio Brasil, tínhamos que negociar o chamado precatórios. Passagem obrigatória para criarmos o Auxílio Brasil. Como votaram todos os deputados do PT na Câmara? Todos votaram contra. Que para eles o povo tem que passar fome para dizer, olha, eu vou resolver seu problema. Para este cientista político, a briga pelo primeiro lugar no Nordeste é perdida para o atual presidente. Mas ele acredita que Bolsonaro tem chances de, ao menos, diminuir a diferença com o ex-presidente Lula em seu maior reduto eleitoral. O Bolsonaro pode ganhar voto principalmente da classe média, né? E ele pode ganhar voto do eleitorado evangélico, que não é tão grande assim. E, em segundo lugar, eu acho que também cola o discurso da violência, né? Ou seja, o Bolsonaro como um candidato muito preocupado em combater a violência, e ali são estados, ou tem alguns estados, que são muito violentos. Vamos para a análise, Bruno. Nossa repórter acabou de trazer os seus dados, agora a gente tem o privilégio de conversar com você ao vivo. Você está mostrando quanto essas cidades nordestinas receberam de dinheiro do orçamento secreto. Elas são muito beneficiadas pelo Auxílio Brasil. Tem cidades ali que basicamente vivem disso. Cidades menores deram uma votação mais expressiva para Bolsonaro, que antes mais a derrota dele no Nordeste ainda é muito grande. O que a gente consegue depreender, então, da força da máquina pública e desse clientelismo, desse assistencialismo que a gente sempre viu no Brasil nessa eleição? Bom, pois se a gente pensar nas eleições aí como um tabuleiro daquele jogo antigo, o War, né? A gente sabe que a região do Nordeste é uma região dominada aí pelo PT, né, por Lula, uma série de políticas públicas, né? Normalmente as pessoas se lembram só da questão do Bolsa Família, mas é muito mais do que isso, né? Houve Luz para Todos, transposição do São Francisco, mais médicos, o programa de abertura de poços e de cisternas. Então, é um eleitor que, ao longo do tempo, foi se tornando um eleitor muito fiel ao PT, mas sobretudo ao Lula, né? E não é surpresa o fato do Lula ter ganho com uma larga vantagem no Nordeste. Acho que nem o Bolsonaro tinha essa expectativa, Ciro Nogueira, Arthur Lira, todos que apoiam aí o núcleo da campanha de Bolsonaro sabiam que Lula venceria no Nordeste. A estratégia do governo aí nesses últimos meses foi reduzir a grande vantagem que o Lula tinha no Nordeste e aumentar a votação do Bolsonaro na região, que foi o seu grande ponto fraco nas eleições de 2018. E, para isso, o Bolsonaro conta com uma série de artifícios, uma série de instrumentos, né? O Auxílio Brasil, outros auxílios, outras transferências de renda, o próprio orçamento secreto, que injetou muito dinheiro nas bases, né? Levou obras, levou recursos para a saúde, para a educação dessa região. Bolsonaro também se vale de uma rede aí capilarizada de igrejas evangélicas que estão do seu lado nessa campanha. Então, tem um lado também de influência política e de influência religiosa, que são as armas com que o Bolsonaro tem contado para melhorar sua votação no Nordeste no segundo turno, porque ele precisa dessa votação, ele está atrás na votação, então ele precisa reduzir a vantagem do Lula no Nordeste para tentar virar a eleição nacionalmente. O Bruno foi citando várias armas do Bolsonaro e citou o War, que eu sei que é um jogo que você gosta. Mas olha só, o Bolsonaro vai para o Recife e já volta rapidinho. Só que deixou a Michelle Bolsonaro, ela está ali num tour pelo Norte, Nordeste. A gente tem visto bastante peça de campanha voltada para essa região. Qual que é a estratégia? Esconde o Bolsonaro, mostra a Michelle?
Não, eu penso que a estratégia principal é tentar estancar, impedir que o Lula dispare no Nordeste, acima de tudo. A gente tem que olhar as eleições... Mais do que 60%. Disparar. Exatamente. Além disso. Por isso que tudo é estratégia, né? Tudo é um caminho, né? Não dá para dizer que tem um ponto central, focal, que é aquilo que vai investir. O sujeito tem que investir nos evangélicos, tem que investir nas populações com renda até 2 salários mínimos e por aí vai. Mas eu gosto de olhar a eleição... E uma eleição desse porte, que tem um candidato a presidente, a reeleição, como uma eleição contra o Estado. Então, além do Bolsonaro, do bolsonarismo, Lula enfrenta o Estado brasileiro, o governismo, né? A facilidade que as máquinas municipais, estaduais, no país inteiro se utilizam do acesso privilegiado ou não aos cofres públicos da União, dos estados. Então, é um candidato, o Lula disputa com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, com a força de tudo que isso representa? Sim, mas é uma disputa contra o Estado. E a grande falha do Bolsonaro na região foi não ter implementado uma política social forte neste governo, tal qual o Lula fez no primeiro ano de governo, em 2003. Além de outras, né, que o professor citou. Eu lembro aqui, tinha um programa significativo de cisternas, sim, né, de postos artesianos. Então é um pacote muito grande. A meu ver, este governo só olhou para o Nordeste muito próximo à eleição para ampliar o Auxílio Brasil, tentar tirar a marca do Bolsa Família. E penso que, se for reeleito, vai tentar cuidar disso, porque vê que está apanhando nessa região. É a força do Estado. Eu gosto de olhar, o Lula está lutando com o Bolsonaro, sim, mas com o Estado brasileiro e todas as amarras ali que elas têm. Então vamos olhar para o Lula que já teve o Estado brasileiro do lado dele. Muitas vezes, né, se elegeu tendo a máquina do Estado, agora tendo que lutar contra ela. E essa estratégia deles de contrabalançar o que eles imaginam que vão perder em São Paulo e em Minas, né? Estão apostando numa virada em Minas, São Paulo, os números já vêm crescendo. Faz sentido para você, Felipe, tentar tirar essa diferença no Nordeste, onde a margem já é tão ampla para o Lula? Pois é, Raquel, essa questão estratégica é muito sensível, é sempre difícil ver qual será o cálculo mais preciso. E quando você tem uma disputa eleitoral, também tem uma disputa de estratégias, né? Qual que é a melhor? Fica difícil cravar, nem as campanhas sabem exatamente como o eleitor vai reagir. Ele percebe que o Nordeste é um campo mais fácil para ele. O Lula tem um recall, que a gente chama no jargão político, né? Essa força eleitoral, já tendo tido uma projeção nacional, já tendo sido presidente da República, mas é um recall do uso da máquina pública também, né? Porque a gente fala do uso da máquina pública sempre sobre o presidente atual, mas são 4 mandatos de governos do PT, todos esses programas. É claro que se pode encontrar um mérito em determinado programa de ter sido feito, de ter juntado outros, etc., mas são programas de uso da máquina pública para atender um determinado nicho. É sempre bom lembrar aquela declaração, aquele testemunho, na verdade, do Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, que depois se voltou contra o partido, pediu o impeachment de Dilma Rousseff, dizendo que ouviu do José Dirceu que o Bolsa Família eram 40 milhões de votos. Então, é claro que o programa tem a sua eficiência, tem os seus méritos, mas também sempre houve um olhar dentro do PT para a questão eleitoral no uso desse programa. A diferença é que os governos do PT souberam diluir isso em longo prazo e casando sempre com um discurso de cuidado com a população de baixa renda. E Jair Bolsonaro não soube fazer isso. Ele desperdiçou uma tremenda oportunidade. Eu já disse e repito, eu me lembro de participar de um programa de debate como esse, logo depois do resultado da eleição de 2018, e falar assim, olha, agora o novo governo tem a oportunidade de mostrar para os eleitores do Nordeste que não vai ser como o PT dizia que seria se qualquer adversário assumisse. Porque nas campanhas petistas a gente via a comida sumir do prato, é parecido com o que eles estão fazendo agora, né? Mas sempre aquela acusação de quem quer que se eleja vai acabar com Bolsa Família, etc. Não foi exatamente assim, mas o Bolsonaro não soube casar esses benefícios com um discurso mais específico. Ele atinge uma população de baixa renda, uma parte dela, por meio desse discurso evangélico, por meio dessas posições contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, contra a ideologia de gênero, mas deixou a desejar nesse sentido. Conseguiu esses 1.320.000 votos a mais, mas ainda perde de lavada.
Então, assim, tem campo, sim, para o Lula crescer, porque tem voto ali que foi do Ciro, que foi da Simone, e a tendência é que naquela região os votos do Ciro e da Simone migrem mais para o Lula. Então, Jair Bolsonaro vai lá para tentar estancar isso, enquanto mira aqui no antipetismo de São Paulo, que pode render, eu acho que, maior número absoluto de votos para ele. O que a gente vai constatando é que um presidente contra um ex-presidente, que está em questão aí é a disputa entre os dois legados ou os dois usos da máquina pública. Agora, Bruno, vou tentar tirar um pouquinho o debate dessa questão mais, eu ia usar uma palavra forte, rasteira, mas não é. E trazer um pouco para os novos tempos, porque um pouquinho antes do programa começar, eu conversava com o Bruno e ele me mostrava um levantamento que ele fez de gastos das campanhas na parte digital e tem um número muito impressionante que mostra que o Lula vem gastando mais que o Bolsonaro. E gastando muito no Sudeste, as duas campanhas. Bruna, fala um pouquinho disso pra gente, porque é realmente surpreendente, porque a gente sempre pensa no Bolsonaro e em toda essa máquina da direita gastando muito em rede social. E, na verdade, são os petistas que estão gastando agora? Pois é, são dados que eu acabei de baixar, né? O Google, ele publica nessa estratégia, né, do convênio que ele fez com o TSE de publicar, dar publicidade aos gastos, né, de propaganda digital na época da eleição. O Google, ele publica, então, esses dados e eu compilei os dados desse segundo turno, né, de 3 de outubro até hoje. E me surpreendeu o fato de que a campanha do Lula tem investido praticamente o dobro de recursos da campanha do Bolsonaro em publicidade nas plataformas do Google, né? Eu estou falando do Google Ads e estou falando principalmente do YouTube, que é um grande canal aí de publicidade. Então, pelo menos sob a ótica dessas empresas do grupo Google, a gente identifica isso, que, primeiro, de um lado, a campanha do Lula gasta o dobro de recursos da campanha de Bolsonaro, e os dois candidatos estão concentrando a maior parte dos seus gastos, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São os 3 principais colégios eleitorais do país. A gente sabe que São Paulo tem a disputa particular aí também no governo estadual de Tarcísio versus Haddad, mas a concentração dos 2 candidatos no Sudeste indica que, de um lado, o Lula usa aí as redes sociais cada vez mais para virar votos a seu favor e assegurar de uma vez a vitória, mas, por outro lado, o Bolsonaro está preocupado em reverter a perda de eleitores que ele teve, principalmente nesses 3. Se você pega São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Bolsonaro perdeu aí 600 mil votos nessas regiões que ele dominou em 2018. Então, a gente vê que há uma disputa particular nesse território aí do tabuleiro de war nas eleições desse ano, principalmente no segundo turno. Não, Caio, pode ter vários motivos por esse gasto a mais, né? Pode ser que a campanha do Lula esteja com mais dinheiro que a do Bolsonaro e pode ser também que o Lula esteja querendo contrapor o apoio que o Bolsonaro conquistou dos governadores. Agora eu vou aproveitar que eu tenho um de São Paulo, um do Rio e um de Belo Horizonte para perguntar para vocês o seguinte: tem sido o real engajamento desses governadores que prometeram apoio na campanha? Caio. Bom, Rodrigo Garcia, zero, praticamente. Quem está cuidando dessa campanha aqui, indiretamente, é o Gilberto Kassab, que não pede voto para o Bolsonaro. Mas quem está fazendo a campanha aqui é o Tarcísio, Gilberto Kassab para o Tarcísio. Então, por tabela, quem está cuidando desse espólio do Rodrigo Garcia no Estado é o Gilberto Kassab, Marcos Pereira, essa turma do Tarcísio de Freitas. Rodrigo Garcia, pelo menos até agora, não entrou na campanha do Bolsonaro. Hoje, inclusive, que ele estava de volta depois de ter uma viagem ao exterior, pediu licença, nós mostramos isso aqui na CNN. A agenda pública dele era uma cerimônia com policiais, uma guarda civil, alguma coisa assim nessa linha. Quer que eu fale de Minas? Não, isso eu vou deixar para o nosso mineiro da roda, Felipe Cláudio Castro.
Olha, não é uma mobilização imensa, né? Eu já ouvi, estava comentando ali no nosso CNN Prime Time, que o Romeu Zema, em Minas Gerais, estaria mais mobilizado do que o Cláudio Castro no Rio de Janeiro. E se a gente dá uma olhada, eu estava até checando para ver se o Cláudio Castro fez alguma publicação sobre o Jair Bolsonaro, e não tem muito, né? Então, assim, não há uma atuação também nas redes sociais, mas ele tem uma grande capacidade até de virar voto do Lula. Porque ele teve uma votação muito grande, por exemplo, na Baixada Fluminense, o Cláudio Castro tem mais votos do que Jair Bolsonaro teve. Então, assim, se pega aquela diferença dos votos do governador para os votos que o presidente obteve, e aquela diferença pode ter ali um nicho de eleitorado mais inclinado a votar no Jair Bolsonaro, no caso. Então, ele pode ajudar a campanha bolsonarista a conquistar votos na Baixada Fluminense, embora o Vaguinho de Belfort Roxo, que ganhou essa notoriedade porque foi disputado e acabou indo para o lado do Lula, esteja tentando fazer o trabalho contrário. Mas Duque de Caxias, por exemplo, é maior que Belfort Roxo, há municípios ali que são maiores e podem trazer mais votos. Então tem uma disputa muito grande, tem o caixa cheio do governo estadual, quer dizer, o Cláudio Castro poderia se mobilizar para dizer que o governo federal tem participação, poderia falar em nome do Jair Bolsonaro para aquela população de baixa renda que recebeu uma série de benesses, porque teve obra aí de infraestrutura, saneamento, moradia. Mas eu não vejo assim tanta mobilização, não. Vamos ver se ele vai conseguir virar. Existe uma expectativa muito grande e comícios, né, da família Bolsonaro que estão sendo organizados aí na capital, Zona Oeste, na Baixada. Bruno, e aí nas nossas Minas Gerais, Zema está mais realmente empolgado? Acredito que sim, talvez concorde aí com o Felipe, mais do que o Cláudio Castro, talvez. Bolsonaro tem vindo muito a Minas e o Zema tem prestigiado, mas também não vejo que seja aquele... Não arregaçou as mangas e está rodando o Estado, pedindo voto para o Bolsonaro, fazendo aí, se tornando um cabo eleitoral muito forte aí para o Bolsonaro. A gente sabe que Minas, talvez Minas mais do que o Rio, né, um estado que tem uma fragilidade fiscal muito grande, o Rio equacionou um pouco a sua situação aí com a privatização da SEDAI, mas Minas tem uma situação fiscal muito difícil ainda, muito delicada, e certamente, independentemente de quem vença a eleição, se Bolsonaro ou Lula, o Zema sabe que ele vai ter que bater às portas do Tesouro Nacional e tentar reescalonar a dívida pública de Minas Gerais, que é muito grande, é um estado praticamente falido. Então, eu vejo um pouco da resistência do Zema a ser esse cabo eleitoral tão engajado na campanha do Bolsonaro, porque, no fundo, ele sabe que se Lula vence, ele vai ter que bater as portas de Lula para tentar renegociar a dívida pública mineira. Talvez isso seja uma das razões. A percepção de vocês três é a mesma, todo mundo muito bem na foto, mas trabalhando pouco por enquanto. Vamos para o nosso... Só um detalhe, Raquel, o quanto será que eles realmente desejam a vitória do Jair Bolsonaro? Porque existe o aspecto de você ter aquela aliança e manter uma liderança dentro daquele campo. Mas com o Bolsonaro perdendo, também se abre aí uma frente de outras lideranças dentro desse campo. Então ele se associa, mas não é tanto, né? E evita um eventual desgaste com aquele eleitor que é dele, Romeu Zema, Cláudio Castro, mas que não é do Jair Bolsonaro. Então, assim, eles também correm algum risco de perder um pouco de cacife eleitoral. Talvez tudo isso esteja no cálculo, né? Nem tanto ao céu, ao mar, nem tanto... Boa pergunta, né? A terra, ao céu, como é que era o ditado mesmo? Estão preocupados com 2022 ou com 2026.